Bom dia, pessoal. Para mim ainda é bom dia. E para você? Como está passando a semana? Tudo certo? Que delícia! Mais uma live que se inicia, hoje com um tema muito instigante, muito atual também, falando sobre aromaterapia, seus óleos essenciais, no aspecto aí como viricida, óleos essenciais antissépticos. Que maravilha! Com uma convidada super especial, Maíra Castro Correia, da Casa Mai. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Que bom! É uma honra. A Maíra, aromatóloga, foi uma das minhas grandes mestres e é até hoje. Ai, tô rasgando seda para você. Seja bem-vinda, meu amor. Que Oi, delícia! Juliana, você me ouve? Você me ouve bem? Sim, Ai, me vê bem ouço e também? te vejo. Ouço e te Ah, vejo então, super bem. Saudade então tô... sua. Pois é, né? Acho que a última vez que a gente se viu presencialmente foi no Suaroma, né? Em 2018. Não, foi em Florianópolis. Ah, é No programa de verdade! Florianópolis, de Floripa. Isso, 2019, exatamente, porque daí nós tivemos o Conaroma Experience, né? Foi excelente, excepcional. E eu estava lá na primeira fila de Isso! carteirinha, te aplaudindo. Que Ai, meu Deus, delícia. isso mesmo, que gostoso. Tá muito chato esse ano, né, Jô? Tá chato, Ah, né? cansou. 2020 achei, cansou, eu também achei. 2020 foi um ano mais sossegado, a gente ainda tava assim nessa coisa de achar gostoso live, curso online, congresso online e reunião online. Agora a gente já está numa exaustão, mas a gente precisa ser resiliente porque o momento ainda exige o sacrifício nosso, né? É verdade. Olha, você falou tudo, tudo, tudo. Para mim, assim, eu estou sentindo mais impacto no campo emocional mesmo. Agora em 2021, tipo, ai, Sim, cansou. sim, Mas nós sim, temos que sim. nos adaptar. Né? O maior É, modelo para mim é a água, que se adapta conforme o frasco, o recipiente que está. Então vamos sim, nos com certeza. adaptarmos. É, Não isso tem o aí, que fazer. exatamente. Fico muito feliz Exatamente. pelo seu aceite do convite, porque eu sou Ah, sua fã, aprendi imagina! muito contigo. Imagina! E meu Ai, meu Deus, propósito eu é tô fazer. tentando ajustar. Uhum. Não, pode falar, Meu, eu tava só, eu tô querendo entrar no ah, Instagram através aqui do computador, porque daí eu consigo acompanhar o chat, porque senão aqui é muito rápido o chat e a gente não acompanha. não, mas olha, Mas pode eu já... deixar que eu acompanho para você. Eu Ah, acompanho então e tá eu bom. faço as perguntas. Não, fique tranquila Então, que eu medio isso daí. Viu? O então tá momento é bom, seu. beleza. Que Então linda. tá bom. E assim, seja sempre super bem-vinda. E eu sempre quis transformar esse meu canal de um canal de conteúdo relevante que muda a vida das pessoas. Então é você a minha Uhum. convidada mais que relevante. Ah, imagina, Ju. Bom, o Que assunto, delícia. obrigada, eu que agradeço. Para mim é sempre uma delícia falar com você, né? E a gente já se conhece há tantos anos. Tantos anos, né? Aquele primeiro É, curso exatamente. VIP, que foi um curso VIP, né? De aromaterapia. Pessoal, Maíra, ela é aromatóloga há décadas já. Nossa, o portfólio que ela tem, o repertório sobre aromaterapia e seus óleos é essencial e fundamental e maravilhoso. Fico muito feliz mesmo Obrigada. em ser sua fã e sua amiga, de coração. Aham, Porque estamos na é mesma mútuo. toada, no mesmo caminhar. E nós nos conhecemos o quê? Exatamente. Aquele curso, acho que foi em 2006, não me recordo. Foi em Não, 2006 em 2000, Curitiba? não, 2006 com certeza não foi. Deve ter sido talvez 2010, então. 2009, 2009 ou 2010. Na verdade é o seguinte, lembra que a gente estava lá na sala do hotel e entrou uma equipe da Isso. televisão para fazer uma reportagem? Isso foi. Nós temos entrevistado Então, você. nós somos entrevistadas. E aí, o trecho dessa reportagem que saiu no jornal tá no meu YouTube. E eu publiquei bem na data. Então, uma hora eu entro lá para ver a data do curso e tá lá. Ai, que legal, que legal. E como que tá o Porque seu movimento?
Aí, Então, Juliana, assim, no ano passado, a Casa Mais já oferece cursos online desde 2011, né? Então, assim, das escolas de aromaterapia, como a gente fala do Jurassic Park, ah, Marcela entrou aí. linda. Então, das escolas que a Carla Vescovi brinca que fazem parte do Jurassic Park, a Casa Mai foi uma das primeiras a oferecer curso online. Então, em 2011, eu já ofereci os cursos online e eu peguei todas as fases de curso online de todos os aplicativos. Só que acontece que até 2019 eu tinha muita resistência de oferecer curso gravado. Então, todos os cursos da Casa Mai que eram online sempre eram ao vivo. E aí a Perla que trabalha comigo, você conhece ela, né, Juliana? Pelo Lembro da menos de. Perla. Ela tá até hoje com É, você? Que tá, delícia. tá. A Perla Um é minha. abraço, Nós Perla. somos. Então, nós somos amigas desde E lá vai. 1997. E lá É, vai. nós trabalhamos juntas numa startup de telecom no departamento de marketing. E comigo na Casa Mai, ela está desde 2015. E aí a Perla sempre dizia assim: Maíra, os alunos não conseguem assistir ao vivo, eles querem os cursos gravados. E eu sempre muito resistente a fazer curso gravado. Porque, né, Juliana, você também é da educação, você sabe que a gente vê muito valor no tete a tete, né? O contato que você faz com o aluno, a hora que ele sente a tua Verdade. respiração, isso faz toda a diferença no curso. Mas daí eu realmente venci a minha resistência e comecei de primeiro a vender os cursos que eu gravava ao vivo, eu vendia a gravação. Aí, quando foi no final de 2019, eu falei, bom, então agora eu vou começar de fato a gravar cursos de caso pensado. E aí é um movimento que não parou mais, só que acontece que eu estou muito sacuda de gravar curso. Esse é meu movimento, Ju. Eu estou muito sacuda, então eu estou com os cursos tudo atrasado, que eu falei que eu ia lançar, não lancei nada. Então eu estou dando o foco total, realmente na formação profissional que eu tenho na Casa Mike. A turma que começou ano passado, ela se forma agora no final de agosto, e são 60 alunos. Então Que é uma turma legal. grande, que exige uma dedicação bastante ampla minha. Então, esse curso Tem está outros. seguindo. Esse curso está seguindo, é a segunda Sim. turma da formação com 260 horas da Casa Mãe. E aí essa turma ela tem aulas ao vivo, aulas gravadas, tem professores que acabam dando aulas para eles também. E Legal. exatamente de abril até agosto, eu faço a supervisão com os alunos. Cada um deles tem 4 encontros comigo. Então a minha agenda ficou entupida, mas deu tempo de Imagina. encaixar a tua live. Ai, que linda. Obrigada. De coração, viu? Fico muito feliz. Uhum. Olha, pessoal, participem mesmo. Mandem suas perguntas. Porque, olha, é uma sumidade essa mulher. Desde quando? Quando que você começou nesse universo? Como que você descobriu esse universo da aromaterapia na sua vida? Então, eu trabalhava no marketing, né, como eu estava falando, né, nessa startup de telecom, eu e a Perla, só que a gente estava em equipes diferentes, porque eu estava em comunicação e a Perla estava em marketing mesmo, né, eu estava na parte mais de Hum, comunicação e publicidade. E aí, trabalhando que nem louca, né, 20, sei lá, 26, 27 anos, lembra que teve o bug do milênio, né, nós passamos pelo bug do milênio, mais ou menos naquela sim. época do bug do milênio, e eu teve um período assim que eu trabalhei de outubro a dezembro, inclusive de plantão por conta do bug do milênio, todos os finais de semana. E aí eu tava meio assim, num mau humor terrível. Aí a gerente de RH me chamou e falou assim: Maíra, você precisa dar um jeito no teu humor, porque as pessoas gostam de você, mas tá demais. Olha, só foi pela dor, gente do céu. Por uma coisa não Foi. muito Aí ela, positiva. não, não foi. Inclusive, estou até trabalhando essa questão agora na minha presente terapia. E aí ela falou assim para mim: você acha que você tinha que fazer um yoga, você tinha que fazer um tai chi chuan, uma meditação? Ju, eu estou falando 1999, 2000, né? Imagina. Foi bem nessa época da virada do milênio. E aí tinha perto do meu trabalho uma escola de yoga e eu fui fazer uma aula experimental durante a semana, devia ser tipo assim uma quarta-feira à noite, depois do trabalho. E aí nessa aula experimental eu fiz o yoga e quando terminou a prática e o professor colocou a gente deitado no chão para fazer a prática do Yoga Nidra, eu chorei que nem criança. Chorei, Ai, chorei, gente. chorei porque eu percebi a quantidade de estresse que eu estava acumulada e eu percebi que eu podia relaxar. Então isso foi uma emoção muito forte, de eu perceber que as coisas podiam ser diferentes. Sim, sim. Estão me ouvindo, gente?
Tá ouvindo, Sim, Juliana? Bloqueou para mim. tô Tá. ouvindo, tô E ouvindo. foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma atividade que não fosse puramente física, mas que tivesse essa questão também do autoconhecimento, da autocontemplação, né, da espiritualidade. Então aquilo me Sim. emocionou profundamente. E eu falei, vou me matricular nesse trem. E vou começar já no sábado. E aí, inclusive, eu e meu marido, né, fizemos o mesmo movimento. E aí, na sexta-feira, eu fui dormir tranquilo e coloquei relógios para despertar, porque sábado de manhã, então eu ia começar a minha aula de yoga. E o que foi muito curioso é que à noite eu sonhei que esse professor que havia me dado aula experimental, ele chegava perto de mim e colocava um pano branco sobre o meu rosto. E o sonho foi, assim, uma coisa diferente. Eu acordei, me lembrei do sonho e falei, nossa, que curioso, né? Muito bem. Fui para a aula experimental, aí o professor deu os pranayamas, os asanas, colocou a gente para fazer o Yoga Nidra. Eu já sabia que o Yoga Nidra a gente fechava o olho, ficava deitado, ele contava uma historinha, só que estava demorando para ele começar. Aí eu falei, que coisa esquisita, né? Fica demorando, né? Aí até você abre o olho assim para ver o que está acontecendo, daqui a pouco ele vira e fala o seguinte para a sala: olha, pessoal, hoje vocês farão o Yoga Nidra inalando óleo essencial de camomila. E aí ele passa de pessoa em pessoa e coloca um lenço branco sobre o nosso rosto. Uau, que revelação! Uau, Foi. que lindo isso! É lindo, mas na época eu não achei lindo, não. Eu falei assim, que diacho que tá acontecendo que eu nem entrei nesse trem de mantra e já tô com clarividência, tô fora! Isso te assustou, é? Muito, muito. E aí, muito, porque o que acontece? Eu tenho uma avó minha que é espírita, hoje ela não é mais terapeuta, ela tem 96 anos, né? Olha que E lindo! ela sempre foi terapeuta holística, então ela fazia do método Silva Mind Control, ela fazia passe na casa dela, e eu sempre fui muito assustada com essas coisas desde menina. Primeiro porque eles não deixavam eu participar, então eu sempre não sabia o que estava acontecendo. Então eu fiquei muito assustada. E aí, só que no final das contas, eu tive uma prática de relaxamento maravilhoso, né? Saí daquela manhã, naquele sábado, eu e o marido saímos da aula de yoga, feliz da vida, e conversamos com o professor, e ele falou assim, olha, a gente é vegetariano. Eu falei, como assim vocês são vegetarianos? Então isso foi no ano de 2000, Juliana, eu tinha 27 anos. Aí ele falou assim, a gente não come nada que ande, eu falei, a gente não come nada que ande, que rasteje, que voe, que nade. Eu falei, então eu também vou fazer isso, a partir de hoje eu também vou ser vegetariana. Foi assim, desse jeito, realmente. O yoga e a aromaterapia começaram no mesmo dia na minha vida, né? E foi em agosto, na época do meu aniversário. E aí nós tínhamos um problema, eu com meu marido, porque naquele domingo ia ser o dia do McLanche Feliz, e eu com meu marido, a gente sempre comia o dia do McLanche Feliz para contribuir com a campanha do câncer infantil. Aí a gente falou, e agora que a gente é vegetariano, como é que vai ser, né? Aí a gente falou assim... Eu falei, então nós damos um jeito, né? Só que a gente era duro. Então não tinha aquela possibilidade da gente pedir um lanche e não comer, porque a gente era duro. Então a gente chegou assim na cabine do drive-thru, aquele McDonald's que tem aqui no Porto, aqui no Água Verde, não sei se você sabe qual que é aqui em Curitiba. Sim. E aí a gente falou assim, no drive-thru, falou assim, escuta, olha só, nós temos um pedido que parece um pouco assim, meio esquisito. A gente queria pedir o McLanche Feliz da promoção, só que a gente queria pedir para tirar a carne, tem problema? O cara, não, todo mundo faz isso. Ai, que interessante o negócio, vocês comeram com picles. E o queijo, E aí, claro, a gente levou assim um mês ou um mês e meio ainda entendendo que ser vegetariano significava tirar o frango, tirar a ave, né? Tirar o peixe, tirar os embutidos. Mas efetivamente foi um período muito transformador, né, Juliana? Porque eu saí. Que presente, assim, novo ciclo. Muito. E eu fiquei praticando yoga praticamente todos os dias da semana. Meu marido também fazia muitas aulas comigo durante 2 anos. E aí, quando foi em 2002, eu pedi demissão do meu emprego. E aí, eu, de fato, fiz a formação em yoga. E nós nos mudamos de Curitiba e abrimos uma escola de yoga em Londrina, onde a gente ficou 2 anos. E aí, nessa escola... Nossa, mas ela é famosa. Olha... Legal. E aí o que aconteceu? A minha professora, a minha mestra de yoga, ela ia todos os anos para a Índia e aí ela trazia os óleos essenciais, né? Então eu aprendi, a primeira pessoa com quem eu aprendi sobre os óleos essenciais foi a minha mestra de yoga.
E aí eu era professora de yoga, a gente tinha os óleos para vender para os alunos, a gente também aplicava os óleos na concentração, nos pranayamas, e naquela época, e até mais ou menos 2011, eu dava massagem na técnica que ela nos ensinou, né? Que propriamente era mais uma oleação, não era uma técnica de massoterapia, era uma oleação com os óleos essenciais. Então, mas eu só fui fazer o primeiro curso de aromaterapia de verdade em 2007, né? Com Fábia. Melhor, nem foi com Fábia, foi com a Alessandra Cari, que era uma professora que preparava a turma para ter aula com Fábia. E aí sim, em 2007, eu tive aula com Fábia. Então, você vê, usando óleo essencial, já se vão 21 anos, né? É só de você usar aromaterapia, as afinidades suas mudam e você atrai para o seu biocampo pessoas e situações muito favoráveis de harmonia para sua vida. É impressionante. Sim. Total. Juliana, você conhece a Carla Vescov, né? Você conhece ela, né? Sim, super famosa. Então, a Carla, e a Carla, ela fala o seguinte, né? Quando ela oferece os cursos, ela sempre fala assim, que encarnação boa que nós temos de trabalhar com a aromaterapia, né? Porque só aparece gente bacana, do bem. Verdade. Continuar nesses congressos, pode ser até online, mas o presencial é insubstituível, que nem o Sularoma, que eu amei participar. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso porque... Lindos. É muito maravilhoso, né, Maíra? Porque assim, você vê que você está com seres afins. Sim, e só de você trabalhar com aromaterapia, você já tem uma índole do bem, uma índole da ajuda mútua. Você está querendo já se autoajudar e ajudar o outro. Sim, com certeza, eu também acho. A linha da aromaterapia traz muito essa intenção. Uhum. Ai, que maravilha. Se bem também que tem também a turma meio atrapalhada também dentro de todas as áreas, né, Juliana? Sim, mas aí é porque já está levando isso, já americanizou o negócio, já está levando isso para um outro nicho que a gente não vai entrar aqui na questão. Mas a gente está falando da essência. A essência da aromaterapia é de uma ajuda mútua, da essência em si. Sim. Aí tudo foge da essência. Se fugir da essência, eu acho que o próprio nome está falando. Fugiu da questão porque eu penso assim... exato, eu acho assim, acho que todas as áreas têm pessoas comprometidas e pessoas menos comprometidas, mas uma coisa que eu percebo na aromaterapia é que efetivamente quando você entra em contato com os óleos essenciais, a sua vida se transforma porque você inclui o olhar do meio ambiente, da ecologia profunda, né? Para dentro da sua vida. E quando nós nos colocamos no mesmo nível de hierarquia dos outros seres vivos, tanto do reino vegetal quanto do reino animal, isso é um olhar transformador sobre a nossa vida. É todo mundo que tem essa visão dessa ecologia profunda que a aromaterapia proporciona? Evidentemente que não, mas é um processo. Mas realmente eu acho que é um grande despertar. Por exemplo, eu hoje não consigo dissociar o fato de eu ser uma pessoa vegetariana da minha prática aromaterapêutica. Aliás, eu não me tornei vegetariana por conta da aromaterapia. Mas hoje para mim ser vegetariana é uma coisa tão normal que às vezes até esqueço que eu sou, né? Porque quando a gente vira é diferente, mas já há tantos anos, meus filhos são vegetarianos desde o útero, eu não sou vegana, aqui em casa é tudo ovo lácteo e eu não tenho vontade de ser vegana. Mas assim, eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Você já está respeitando a vida animal, isso é importante. Então, bom, para os veganos não, né, Juliana? Porque eu ainda como laticínios e ovos, mas enfim. Então, para mim, está tudo interligado. Quando eu fico pensando nas minhas escolhas alimentares, eu também estou pensando nos meus óleos essenciais. Então, é uma postura toda que modifica e de você, de fato, entender que nós, seres humanos, nesse planeta Terra, eu tenho uma aluna minha que se chama Raquel Shen, e ela fala, Maíra, nós servimos de pasto para as plantas. Eu falei, eu tenho certeza absoluta disso, porque quem manda são elas, né? Sim, verdade. Tudo está no reino vegetal. A cura está no reino vegetal. Vamos olhar nossa ancestralidade. Não tinha fármaco sintético. E nós sobrevivemos até aqui graças à época paleolítica ali, dos nossos ancestrais, gente. E não tinha. Era só vegetal, vegetal. Era o reino vegetal. Claro que eles matavam os bichos, havia caça, com certeza, havia caça, tudo. Mas a cura, estou falando da cura, o tratamento não era no animal, era no vegetal. Sim, então quer dizer, a hora que você percebe o que as plantas, o reino vegetal faz pela vida animal nesse planeta, não tem como você deixar de ser reverente, né?
Exato. a isso, né? E então hoje é a postura que eu acho que é a mais transformadora que acontece na aromaterapia, mas é como eu me sinto uma pessoa reverente ao reino vegetal. Tanto que a minha oração, tanto de dormir quanto de levantar, eu faço o agradecimento às plantas e às grandes árvores deste planeta. Sempre, todos os dias. É verdade, nós precisamos cada vez mais imantar nosso planeta, né, pessoal? É. Estamos precisando. Uhum. Que bom, que maravilha. E me fale, como que você vê a aromaterapia na visão do poder antisséptico que os óleos têm, Maíra? Tá. Esse assunto é bem amplo, né, Juliana? E assim, eu Muito, penso que muito muito. amplo. Eu penso o seguinte: se existe um campo da aromaterapia em que não há dúvidas de que os óleos essenciais funcionem, é no campo antisséptico. Inclusive tem uma aula na Casa Mais que se chama Aromaterapia Prática Integrativa, e lá eu avalio as promessas da aromaterapia, o que tem respaldo e o que não tem respaldo em pesquisa científica, né? E aí eu falo, você quer dois campos onde é impossível, ou talvez três, que é impossível você negar o potencial farmacológico dos óleos essenciais, potencial antisséptico, potencial antioxidante e, por consequência, o potencial anti-inflamatório. Mas potencial antisséptico, potencial antioxidante, não tem como negar que exista, né? Então, se realmente existe uma área onde os óleos essenciais são eficazes e efetivamente até podem substituir os medicamentos convencionais, né, é realmente na área da antimicrobiana, né? E aí pensando do modo geral, né, vírus, bactéria, fungo, protozoário, enfim, Que tranqueirada, for. tudo. O que Exato, for. todas essas Realmente bicharadas. essa é todas as bicharadas, todos os micro-organismos, né? Ontem eu estava no E real... PubMed, Ah, desculpa, te interrompi. não, Ontem eu pode estava falar. só complementando. Eu estava no Uhum, PubMed, que é um banco de dados de referência. Peguei os últimos uhum, artigos publicados, indexados lá uhum, no PubMed, de uhum, 2016, 5 anos atrás, até hoje, 2021. uhum, 355 artigos de uhum, óleos essenciais relacionados ao sistema imunológico. Ou uhum, seja, tudo ao combate de qualquer tipo de agente agressor, seja vírus, bactérias, protozoários, etc., vermes, uhum, e uhum. também com atividade anti-inflamatória. Então, é Sim. relevante. É. 355 artigos publicados em revistas renomadas é Uhum. relevante. Então, quer dizer, os óleos Sim. essenciais, gente, estão dentro da planta. E a fitoterapia Uhum. já é uma ciência muito mais que comprovada. E a aromaterapia também está sendo comprovada cada vez mais com Uhum. pesquisas. E, inclusive, Uhum. até coloquei nos meus stories e linkei a É. Casamai. Eu vou evitar Eu falar vi um artigo, né? isso. Um artigo de um É. Eu só vou modelo, falar uma modelo. vez. Uhum. Uhum. Se eu falar uma vez a palavra Covid, que o artigo tem a ver com isso, não posso falar mais, senão a nossa Uhum. live vai ser banida, que nem aconteceu a Tá semana bom. passada. E quando a gente está falando Uhum. muito esse nome, aí fica É. rastreando, eles banem a live, Tá. ok? Deixa eu Então, prender meu tá, cabelo que eu vou ficando com calor aqui. Vou ficando com as calor. ordens. Eles estavam no artigo comprovando in vitro, fizeram modelos in vitro com células, com pulmão de ratos e também algumas células. E essas células de laboratório mesmo, cultivada para pesquisa em laboratório, verificaram que certas moléculas de óleos essenciais são viricidas, altamente viricidas, até muito mais que muitos Uhum. fármacos. Então, olha só, Uhum. Maíra, lá nesse artigo, pessoal, eu vou colocar depois no grupo do Telegram, tá? Quem quiser, no link na bio, tem um grupo do Telegram gratuito, vou colocar o artigo lá para vocês Juliana, você entrou apreciarem. no negócio do Telegram? Você entrou no negócio do Telegram? Como é que você tem tempo para isso? Ah, eu gosto por quê? Porque o Telegram é uma extensão daquilo que eu não consigo e não tenho tempo de falar em live ou mandar alguns materiais legais. É muito legal, tem um grupo muito bacana e sempre É. estou postando Eu artigos, nem tenho livros. eu não tenho nem o app instalado, sabia? Mas nem o app eu tenho instalado. Ah, mas é bom, é legal. Fica uma dica aí, Maíra, para você convidar o pessoal para os cursos da Casa Mai. Não, É uma não vai extensão. acontecer. Não vai acontecer. Eu não dou conta de outra rede social. Eu Tá não dou certo, tem conta. que priorizar. Então, mas está sendo bem Lembra bacana. que eu sou 10 anos mais velha que você, né? O pique vai modificando, viu? Aí, ou seja, eu tô sentindo. Eu já tô sentindo, mas ainda bem que era uma terapia já vai ajudando, né? Um Clear Vai. Mind aqui, eu tô até agora com Clear Mind aqui, olha.
com uma sinergia de Clear Mind para me ajudar aí nesses aspectos de memória, de clareza mental, gente, vamos lá. É. Bom, mas aí, você estava falando então sobre esse artigo científico, né, que você leu. Isso, e foi publicado em outubro agora de 2020. Então, algumas moléculas lá estavam dizendo que teve alto poder de servirem como antibióticos e até viricidas, como os aldeídos cinnamaldeído, anetóis, limoneno, estava lá descrito. Falou também do geraniol. Isso, linalol. Algumas moléculas, pessoal, para quem está entrando nesse universo, são palavrões. Mas eles fizeram uma compilação de moléculas de óleos essenciais. Depois eles citaram os óleos essenciais. Falou muito do eucalipto, radiata, entre outros. O gerânio, bourbon, canela, isso, anis estrelado. Foi falado alguns óleos essenciais muito interessantes desse poder viricida. Aí eu te pergunto, hoje, por exemplo, na sua prática clínica, você faz sinergias. Como que você coloca isso em prática para o seu paciente? Sinergias, essas sinergias, você acha que é o suficiente fazer apenas entre aspas, né? Porque é tudo. A inalação, ou o uso tópico é bacana, durante o banho, o spray ambiental. Qual que é a sua visão sobre isso, Aira? Ô, Juliana, posso dar um passo para trás? Antes de responder essa pergunta? Pode. Então tá bom, olha só. Eu até li, eu acho que uma Márcio GNCC, ele diz que adora os artigos científicos que os médicos colocam no Telegram. Eu acho gostoso também conhecer artigo científico, mas hoje eu tenho muita crítica em relação a essa banalização do artigo científico. Por causa do quê? Porque, via de regra, o público leigo não sabe interpretar artigo científico e, se interpreta, não tem o conhecimento necessário para dizer se aquele artigo tem grau de confiança para representar qualquer coisa ou não. Então, esse hoje é o grande problema. Nós estamos consumindo artigo científico como se um artigo científico fosse sinônimo de verdade. E a verdade em ciência é construída de uma maneira longa. E existe até um termo que eu cunhei e fiz um vídeo no meu YouTube sobre isso, uma postagem também no canal, no Instagram da Casa Mai, que é o termo sci-washing. Não tem o greenwashing, né? O que é o greenwashing? São estratégias meio cara de pau, sem vergonhas, que algumas empresas fazem para dizer que elas são verdes. Mas elas não são verdes de fato. E aí, então, eu inventei esse termo sci-washing, que seria a lavagem científica. Por que a lavagem científica? Porque hoje em dia, quando você quer vender cosméticos, principalmente na área de cosméticos, e aí é uma especialidade sua, né? Principalmente na área de cosméticos, existe uma demanda no mercado para que a coisa tenha uma comprovação científica. E aí isso se estende não apenas à área onde a gente espera a comprovação científica, que é propriamente na área da farmacologia convencional, das ciências e dos métodos diagnósticos, né, de doenças, mas se passou a querer uma comprovação científica nas outras áreas também, inclusive nas práticas integrativas e complementares. Só que em primeiro lugar, sem entender quais são os métodos adequados a cada uma das práticas integrativas e complementares. Então, por exemplo, hoje existe no meio da aromaterapia, principalmente internacional, uma discussão se os estudos randômicos multicêntricos, eles são adequados para você fazer ensaio clínico com aromaterapia. Por exemplo, é uma pergunta que se questiona, né? Uma discussão que se faz. E essa necessidade da comprovação científica é uma necessidade que, na verdade, é apenas uma necessidade de marketing. Porque o consumidor, ele quer dizer, foi comprovado pela ciência. E ele não está nem aí que ciência que é essa. Tanto não está nem aí, né? Que nós vimos hoje o que aconteceu a respeito dos tratamentos precoces para essa pandemia. E o bafafá que existe, inclusive, entre Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Medicina, como eles entram no embate. E esse embate, antes, ele estava para trás das portas da mídia. Ou seja, o embate científico, que é uma coisa que acontece na linha do tempo, estava fora do alcance da mídia. E hoje, esse embate entre o peer review, né, que é a revisão dos pares, né, esse embate entre comprovação científica, uma teoria vem, a outra é refutada, aí o artigo vem, a metodologia é refutada, aí diz que não tem relevância estatística e não sei o quê, tudo isso estava para trás
da porta da mídia. E agora esse embate, esse circo da ciência, né, ele acaba acontecendo à vista de todo mundo. Então, o que acontece hoje em dia é que você tem um mercado consumidor louco para consumir ciência, como se isso fosse prova da eficácia daquilo que ele está consumindo. E, ao mesmo tempo, você tem a mídia adorando fazer circo com ciência, né? E você tem os cientistas pressionados por uma meta de produção científica nas universidades das quais eles fazem parte, né? Esses três fatores, acho que bloqueou. Será que vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Às vezes bloqueia aqui. Então, esses três fatores, Juliana, acabaram... Tá. Esses três fatores hoje acabaram criando o que eu chamo desse sci-washing, que é você muito rapidamente extrapolar resultados de artigos científicos para utilização de determinadas substâncias, seja na área da cosmetologia, seja na área, por exemplo, da nutrição, da dermocosmetologia e também da aromaterapia. Então, veja, nós temos uma associada na Abraroma, que é a doutora Adriana Nunes Wolfenbuten, você conhece ela, né? Eu amo ela! Eu também adoro ela, ela é ótima, ela é fantástica. Ela tem pós-doc, né, na Espanha, estudando inalação, por exemplo. Isso, o pós-doc dela foi, por exemplo, avaliando a inalação de laranja em alguns marcadores de estresse oxidativos, né, em humanos. E ela faz parte do consórcio acadêmico brasileiro de informação à saúde, que é ligado à Fiocruz, e nasceu no contexto da PNPIC, né, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E ela fez, logo no início do ano passado, uma pesquisa fantástica, um levantamento realmente de artigos científicos, mostrando o que nós temos de pesquisas que apontam sobre o poder antisséptico dos óleos essenciais no tratamento de doenças virais e também nos sintomas que podem ser provocados pelas doenças virais, inclusive a presente, né? E aí, quando ela apresentou esse material inclusive está disponível para download no site da Cabicim, mas também a gente linkou esse artigo no site da Abraroma, né, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia. Depois olhando esse conjunto de pesquisas que ela levantou, uma coisa ficou muito clara: faltam ensaios clínicos em humanos. Então, hoje, o que acontece é que o grosso da pesquisa com óleos essenciais são estudos pré-clínicos. É pesquisa básica. E a pesquisa básica, ela não pode ser extrapolada para humanos. Pelo menos não da maneira como está sendo feita hoje. Então, por exemplo, cerca de umas 3 ou 4 semanas atrás, antes daquele médico ser preso lá no Egito, ele publicou no Instagram dele uma pesquisa feita com uma espécie de eucalipto que foi destilada num país lá do Oriente, e aí eles pegaram uma molécula que é minoritária no óleo essencial desse eucalipto, que foi isolada por um processo secundário à destilação, e aí pegaram essa molécula, eu nem me lembro mais o nome dela, e viram que em modelo de computador, ela teria afinidade pelas proteínas spikes do SARS-CoV-2. E aí ele postou isso aí da seguinte maneira: óleo essencial de eucalipto, molécula do óleo essencial de eucalipto é eficaz, tem comprovação científica, tem potencial para atuar na doença. Aí eu li aquilo, quer dizer, eu não li, né, porque eu não sigo ele, mas os meus alunos começam a mandar para mim, eu falei assim, deixa eu ver. Se informar. Porque, por exemplo, Cineol já mostrou que tem potencial para se acoplar nas proteínas, né, nas spike proteínas. Eu falei, bom, vai ver que é o Cineol, mas não era uma outra molécula. E essa molécula, assim, não existe esse óleo comercialmente disponível no mundo. Essa molécula não é obtida por destilação, é um processo secundário à destilação. Então, isso é uma extrapolação científica que eu considero irresponsável. Não, e eu considero irresponsável. Porque, obviamente, que se o leigo vê isso, óleo de eucalipto tem potencial para a doença. Ele sai, compra o eucalipto e vai usar e achar que está protegido, né? Então, hoje em dia, realmente, na aromaterapia, falta ensaio clínico. Eu até no Conaroma, que vai acontecer agora esse ano, em julho, a minha palestra vai ser ao vivo no dia 6 de julho à noite. Eu vou dar uma palestra sobre lidando com evidências científicas e vou aproveitar um estudo que foi citado no Botânica pelaquela química australiana Dr. Joy Balls, em que ela mostra o que tem de revisão sistemática de ensaio clínico com óleo essencial. Juliana, é nada.
É nada. Então, assim, eu acho que tudo que nós falamos sobre artigos científicos precisa ser feito com muita responsabilidade, porque o fato de Não você ter um concordo. Tem que estudo... ser avaliado. Tem que ser avaliado, tipo, onde a fumaça fogo. Será mesmo que é? Isso, E isso, realmente, isso. esses artigos que eu estava falando agora do PubMed, praticamente são todos in vitro. Até porque fazer. Vamos voltar para o Brasil, agora o Brasil, né? Uhum, Acabei uhum, de. Tô fresquinha saindo de um mestrado. Você é realmente uhum. pressionada a fazer artigos. Quanto mais, melhor. Não é? Quanto Gente, mais Juliana, bom, você melhor. fez o mestrado mesmo, você terminou, né? Depois das suas 20 pós-graduação, você ainda fez o mestrado, Terminei. né? Menina, quando eu for mais velha, eu quero ser que nem você. E tô meio que fugindo, Parabéns, adiando o viu? doutorado assim, fugindo. Parabéns, parabéns, Juliana. Você Obrigada. é incrível, incrível, menina. Somos, Parabéns. Uhum. somos, somos Bom, mas aí você incríveis. falava que realmente tem uma pressão por Então, artigos, tem não uma tem? pressão e é muito difícil fazer trabalhos em humanos. E eu quis levar na Uhum, própria universidade, pessoal, práticas integrativas, e eu fui uhum, denominada de charlatã, pseudocientista. Como até no uhum. Instagram e YouTube já fizeram vídeos falando que eu sou Sim, charlatã, sim, pseudocientista. Então, quer dizer, sim. o que você vai fazer? A Anvisa, por um lado, promove, não é? A terapia integrativa, a medicina integrativa, a saúde integral, com outros tipos de técnicas que estão além do papel e que sempre funcionaram há milênios. Olha isso. Uhum, Ao mesmo uhum, tempo, tem lá o merchan da indústria, da ciência, que você tem que colocar no papel, comprovar por A mais B, não importa se seu uhum, N, se seu grupo uhum, amostral seja de 18 ratos. Isso é N para alguma coisa? Mas tudo bem, uhum, vai estar lá, pode ser até revisado por pares, mas vai estar lá um N minúsculo, esse 18 ratinhos, que não são nem uhum, humanos. Vai demonstrar toda a efetividade da minha pesquisa diante de milhares de outros seres, cada um com uma uhum, resposta de constituição genética uhum, diferente um do outro. Então, uhum, realmente assim, eu gosto de olhar os artigos científicos, mas com olhar assim, o que tá na moda? Mesma coisa de você olhar uma roupa. O que tá na moda? Mas uhum, será que essa roupa vai servir para mim, combina com o meu biotipo? É a mesma coisa do uhum, artigo. O que está dizendo os artigos? Será que isso é real? Será que eu consigo colocar na uhum, minha prática, no meu dia a dia? Onde a uhum. fumaça, fogo. Então, tem visão crítica. Eu acho Sim. que o artigo pode ser interessante com uma visão crítica. Nós temos um olhar Mas crítico, o se não tem um problema, merchan sim, por Juliana, trás. eu concordo com você, Isso. mas o problema é que falta visão crítica na maior parte das pessoas que consomem esses artigos E você tem que científicos. traduzir, né? Você tem que traduzir. O É, que é legal da então, mas é palestra é você essa que é a minha traduzir. questão. Mas é Isso, essa que é a traduzir minha isso daí. questão. Porque é essa que é a minha questão. O artigo científico é bom e todos nós queremos, mas eu diria para você que 90% das pessoas que consomem artigo científico hoje não estão preparadas para consumi-los. Eu posso garantir isso para você, eu vejo na prática. As pessoas não entendem a linguagem do artigo científico, elas não sabem sequer ranquear os artigos científicos. Você é uma pesquisadora, você fez mestrado, você possivelmente teve uma aula inteira, um módulo inteiro na faculdade para aprender a avaliar artigo científico, como fazer o fichamento deles, quais são as indexações das revistas científicas. As pessoas não têm esse treinamento. E muito menos as pessoas da mídia que ficam, muito menos criador de conteúdo para Instagram, que fica bombando para curso, fórmula Isso de é. lançamento, que fica jogando pesquisa científica, achando que isso é grandes coisas. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho uma pena peronomútil, assim, eu tenho uma visão um pouco complexa sobre esse assunto, né? É difícil de resumir essas coisas todas numa live. Mas, colocando em letras miúdas, eu tenho uma pena de que nós estejamos vivenciando esse side-washing na aromaterapia, porque a gente está esquecendo a tradição da aromaterapia. Então, essa pressão por um cientificismo na comprovação da aromaterapia está fazendo com que a gente deixe de olhar para uma prática que moderna já vai fazer 100 anos. E que tem toda uma tradição documentada por autores e terapeutas no mundo inteiro. Sim. Isso, para mim, ficou muito claro, por exemplo, quando eu estava traduzindo o livro do Dominique Baudu, O Grande Manual da Aromaterapia. Ai, eu Chega tenho lá em ele, determinados... maravilhoso. você já comprou outro, Juliana, agora? A Bíblia dos Óleos Não, Essenciais? Que é da... Não? Esse aí tá bom também, viu? não. Esse aí tá bom. Já Esse aí é tá bom. na editora Laszlo? Eu tô olhando aqui o meu livro, cadê? Tá na Tá na editora editora Laszlo lá. esse? Que Também. legal. Esse aí fui eu que traduzi também. Aí, Juliana, o que acontece?
O Dominique Baudou, lá pelas tantas, ele está falando sobre contraindicação dos... Isso, esse aí mesmo. Ele está falando sobre a contraindicação dos metiléterfenóis. E aí ele vai falar, evidentemente, do metilchavicol, né, que é chamado de estragol. Bom, o metilchavicol, ele tem uma restrição tanto na IFRA quanto na União Europeia, porque é uma molécula com potencial cancerígeno. E aí você tem uma indicação para uso que é de enxágue, acho que é 0,1%, 0,01%, alguma coisa assim. E aí o que acontece é que na tradição francesa, estragão e manjericão exótico são usados há pelo menos 100 anos, né? Assim, com registro, né, dessa utilização, à torta e à direita. E aí ele faz o seguinte comentário nesse livro. Bom, e aí, o que a gente faz com o caso do metilchavicol? A gente vai dizer que o metilchavicol dentro do estragão e do manjericão exótico são cancerígenos ou não são cancerígenos? E aí ele coloca um boxezinho que está assim na página, ele coloca o seguinte, olha, a gente tem que ficar atento ao que as pesquisas estão trazendo para nós, só que, por outro lado, as pesquisas elas estão olhando o metilchavicol fora dessa vizinhança molecular que está dentro do óleo essencial. Então, se você tem uma prática clínica de pelo menos 100 anos e você tem outras moléculas na vizinhança desse metilchavicol, quanto que a gente tem que fazer de restrição de uso desse produto? De acordo com o que IFRA e a União Europeia preconizam. Porque quando eles estão preconizando isso, eles estão preconizando a molécula. E aí, evidentemente, que da mesma forma que se faz extrapolação de efeito terapêutico, se faz extrapolação também de efeito toxicológico, né? Existem as duas coisas. Certeza. Então, quando você faz a restrição do uso de substâncias que contêm metilchavicol, você faz uma extrapolação da toxicidade. Você pega o livro do Robert Serran, que é o Essential Oil Safety, né? Essa segunda edição de 2013, é ele com o Rodney Young. Em toda a prancha de óleo essencial, o Serran faz um comentário sobre o regramento IFRA e o regramento da União Europeia, concordando ou não concordando em função da vizinhança daquela molécula implicada. Tanto que quando a gente vê, tem algumas indicações, você pega, por exemplo, assim, indicações de canela, de cravo da Índia, indicações de fototoxicidade dos cítricos, a União Europeia e a IFRA vão para um lado e o de Serran com o Young vão para outro, justamente porque ele está observando essa vizinhança. Então, essa necessidade de artigo científico, está, infelizmente, no meu modo de compreender, obscurecendo a grande tradição que nós temos de aromaterapeutas e aromatólogos que estão usando os óleos essenciais de uma maneira moderna há pelo menos 100 anos. E a gente está ficando com a nossa visão obliterada por essa ânsia de cientificismo. Porque, por exemplo, assim, você pega... Até ontem eu estava assistindo um vídeo do Dominique Baudou no canal dele. E aí, o vídeo tem mais ou menos uns 6 meses, ele estava falando justamente de uma formulação com óleos essenciais para doenças viróticas. E aí ele faz uma formulação, até escatar aqui, porque eu até anotei ela. Ele faz uma formulação com base numa teoria que, inclusive, hoje acaba sendo refutada, que é a teoria do grupo funcional. Né? O Serran escreveu um artigo com a Dr. Joy Balls recentemente para refutar essa teoria. Mas ele faz um arrazoado que ele diz o seguinte, bom, nós temos que, quando está montando um blend de óleos essenciais, a gente precisa, e pensando nesses micro-organismos que causam infecções respiratórias, a gente tem que estar pensando em óleo essencial que seja rico em óxido. Qual óxido? 1,8 cineol. E aí ele fala lá aquela meia dúzia de óleos essenciais que a gente conhece que são ricos nesse óxido. Depois ele fala que uma outra categoria que a gente precisa colocar numa sinergia são álcoois terpênicos. E aí tem uma infinidade, você mesmo já citou vários aí. A gente vai falar de linalol, a gente vai falar de terpineol, a gente vai falar de terpinem 4-ol, a gente vai falar de citronelol, a gente vai falar de geraniol, tem uma cacetada deles. Depois ele diz que é muito importante, num blend que tem essa finalidade, a gente colocar algum óleo rico em sesquiterpeno. E ele especialmente recomenda o tanaceto azul, que para nós é um óleo meio atrapalhado aqui no Brasil, porque, né, louco de caro. Sim, mas ele chega a comentar da própria camomila azul, da copaíba e tal, porque ele fala que realmente isso seria relevante. Aí ele entra com a necessidade de você trabalhar nesse blend com óleo que seja rico em aldeído terpênico. Terpênico significa que não tem anel benzênico na sua composição. Então, veja, o blend mais famoso do mundo
para negócio viral, é o famoso blend que vai canela, cravo da Índia, alecrim e ou eucalipto e laranja e ou limão, que é o famoso Quatro Ladrões, Tiff, On Guard, Angard, Guard, todos os nomes que você quiser são todos os mesmos. Eu amo. Óleo do bom samaritano, E aí o que o Bodu fala? Nesse blend estão representados principalmente o aldeído fenilpropanol, que é o cinnamaldeído. Ele fala, não, use o aldeído terpênico. Quais? Geranial, neral, que juntos dão citral, citronelal, tem um monte. E aí ele fala que finalmente um blend desse ele precisaria conter uma molécula fenólica. Só que daí ele lembra, bom, fenol é meio atrapalhado porque fenol tem dermocausticidade, então entre os fenóis, sim, o mais tranquilo para a gente utilizar seria o eugenol, que é o metil-eterfenol na verdade, né? Que está presente no óleo de cravo da Índia. E aí eu te pergunto assim, né? Me dê a comprovação científica em ensaio clínico que essas moléculas são antissépticas para doença, que tem potencial viricida. Não tem? Não tem pesquisa o que você científica. acha muitas vezes são essas moléculas dentro dos fitoterápicos e artigos com os fitoterápicos comprovando que o cravo é bom para isso e aquilo. Por exemplo. Só que a questão, Juliana, é que quando... Sim, só que a questão é o seguinte, as pesquisas não estão avaliando blends. E isso até foi um tema de uma palestra que eu assisti. Foi até uma palestra... Uma outra entidade material, a partir do momento que você faz uma sinergia, é uma outra entidade material que se forma com uma outra frequência dessa entidade material, diferente dos isolados. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vê esses artigos científicos, eles falam da molécula, que pode ser o marcador de uma substância mais complexa, como um extrato fitoterápico, como se fosse um óleo essencial, mas quando eles estão avaliando as pesquisas, eles normalmente se focam numa molécula. A hora que você mistura essas moléculas num blend, você não pode mais garantir o mesmo efeito que você obteve com o estudo dela isolada. Porque a interação entre as moléculas pode ser do tipo sinérgica, que é o 2 mais 2 igual a 5. Pode ser do tipo somatória, que é o 2 mais 2 igual a 4. Pode ser do tipo neutra, 2 mais 2 igual a 2. E pode ser do tipo antagonista, que é 2 mais 2 igual a 0. E existe antagonismo na mistura de moléculas e de óleos essenciais. Então, quando você me pergunta assim, Maíra, é melhor a gente trabalhar com blend ou é melhor a gente trabalhar com um único óleo essencial? Qual que é a resposta que eu daria? Se você quer fazer, de acordo com as pesquisas científicas, um único óleo essencial. Se você quer olhar para a tradição da aromaterapia, que é uma tradição que foi feita sem artigo científico, né? Foi feita com a barriga no consultório, com a barriga na mesa, né? Com a barriga na maca, como eu falo, né? É a barriga na maca, é o dia a dia lá. No Panorama eu vou falar muito disso. A minha palestra é sobre sinergia com florais. Sinergia de óleos essenciais, ainda associando florais. Adoro. Então eu falei muito isso, porque é algo que eu pratico. Adoro. Eu pratico isso e vivencio. Você vai falar, você vai falar dos quânticos ou você vai pegar Saint-Germain-Bas? Não, eu peguei Saint-Germain-Bas. Porque a maioria trabalha. Porque a maioria das pessoas trabalha, né? É que você peguei e coloquei nos níveis de toxicidade. É porque o quântico também é tua parada, né, Juliana? Que você gosta bastante, sim, né? Sim, gosto bastante. Aliás, tem diversos sistemas florais que eu amo. Mas eu fui no primórdio mesmo, na origem, falei de Bach e dei uma pincelada muito rápida em Saint-Germain com sinergias. E a sinergia é exatamente isso. Você tem que conhecer o repertório do floral e ter o feeling. Você sentir aquilo que vai ser apropriado para o seu paciente dentro do repertório técnico que você tem conhecimento. E é colocar a barriga na bancada e ir testando. Tudo bem que tem as notas, você pode ver as notas, que é algo que vocês vão compreender na sinergia, ou você pode ver aqueles que são os moduladores, aqueles que vão... Tem várias formas de classificação desses óleos essenciais, que até a perfumaria usa mais. Mas a questão maior é você verificar desde o repertório, meu paciente é gestante, é uma criança, ou ele tem problema epilético, tem uma pressão controlada, e você ir testando. É que nem nossos ancestrais faziam. É colocar mesmo a barriga na bancada e você ir testando a sinergia, a combinação da quantidade em gotas de um óleo e outro.
Exato. Então, o que acontece é que eu penso assim, se você olha para esse arcabouço da tradição de aromaterapia, que são centenas e centenas e centenas de autores que já escreveram livro, pessoas que estão no dia a dia em consultório, trabalhando, você não vai achar comprovação científica para isso. E se você quiser catar um artigo aqui, um artigo ali, um artigo ali, o que você está fazendo é extrapolação científica. Porque os artigos não estão falando do blend que você está usando. Então, eu acho que isso é uma coisa um pouco insolúvel hoje em dia. Não existe uma resposta para isso. Temos que usar só um óleo essencial, temos que usar um blend. Se a gente ficar bitolado pela comprovação científica, não estou dizendo que comprovação científica não deva ter, hein, Juliana? Pelo amor de Deus, que o povo vai dizer para mim que eu sou terraplanista daqui a pouco. Não duvido. Que tudo é crítica. Eu sou a pessoa que mais enche o saco para não se fazer extrapolação científica. Sim, mas eu valorizo pra caramba o artigo científico. O que eu sou contra é a extrapolação científica. Só que o que eu sou diferente? Porque eu acho que não tem só a ciência do tipo ensaio clínico, duplo cego, multicentro, randomizado, diabo a quatro, para apoiar a nossa prática aromaterapêutica. Eu acho que nós temos que apoiar a nossa prática aromaterapêutica nessa tradição. E essa tradição, ou você encara o fato de que não tem comprovação científica, ou então você não faz. E aí é cada um com seus botões. Quanto que você banca a tradição na sua prática? Eu banco 100%, porque eu conheço profundamente os autores. Sou uma leitora ávida dos autores. E na sua opinião? né? E já perguntaram isso. Quem quer começar nessa área de aromaterapia? Eu gosto do tema e quero me especializar mais. Onde que eu começo? Qual referência que eu pego? Além dos cursos da Casa Mai, que são maravilhosos, mas qual referência que eu pego? Você está falando de livro? Você está falando de livro? Você está falando de livro? Referências, isso. Já que tem essa extrapolação de artigos científicos, tem algum outro local que eu possa me basear, referências sérias, que você citaria para quem está nos assistindo? Ô, Juliana, o duro é o seguinte, né? Assim, a língua da ciência é o inglês, né? Então, se a pessoa não sabe inglês, ela tem grandes problemas na vida dela para estudar numa área que ainda é muito nova, como a aromaterapia. Eu quero estudar francês. Mas você sabe que mas você sabe que assim, bom, enfim, eu conheço muitos autores franceses, mas a turma mais bacana tá por lá de lado Atlântico, né? Eu acho assim, Juliana, falando em Brasil, eu penso que tem 2 marcas ou 3 que são das mais conhecidas a nível nacional, que fazem um trabalho bonito nessa coisa de contextualizar os artigos científicos, trazer a prática clínica aliada aos artigos científicos, que são a Laszlo, a Oxadia e a Terrafor, né? Eu penso que, que eles têm três perfis. Então, eu penso que eles têm 3 perfis em Instagram. Tem outras marcas que fazem, que são as maiores, né? Eu penso que eles fazem nos perfis é um trabalho bacana. Sim. O resto, quem faz fórmula de lançamento, para mim, eu desprezo por default. Eu nem leio, eu acho tudo uma porcaria, eu acho as redes sociais todos uns lixos. São pessoas, para mim, que estão mais interessadas em vender óleo essencial do que qualquer outra coisa, né? Então, eu não vou indicar nenhum desses influencers aí que tem 10 mil, até a Casa Mai tinha, que tem 100 mil seguidores, porque eu acho que isso aí tem que riscar do mapa. Influencer não ensina aromaterapia. Quem ensina aromaterapia é profissional, que está lá com a barriga na maca atendendo o paciente. Mas, enfim. Aí o que acontece é que, saindo dessas 3 marcas que eu acho que fazem um trabalho relevante na informação científica recontextualizada pela prática clínica, lá fora tem 2 autores que eu acho que são extraordinários. E um deles eu gosto mais do que o outro. Então, uma autora é a Jennifer Peace Rind. Ela tem um livro traduzido aqui no Brasil, que é o Sinergias Aromáticas, que foi traduzido pela Laszlo. Mas ela tem... Você tem aí? Tenho. Mas eu tô achando ele aqui na minha biblioteca. Eu tenho. E qual que é o outro? Ju, mas daí, deixa eu contar. Mas daí ela tem um livro que não está traduzido ainda, que se chama Essential Oil Handbook. Terceira edição. É esse aí mesmo, essa autora aí mesmo. É essa autora mesmo. Mas ela tem um livro melhor que esse, que ainda não está traduzido, que se chama Essential Oils Handbook, qualquer coisa assim. Terceira edição de 2020. Se for para comprar no Kindle, tem que comprar a terceira edição de 2020. E esse livro é absolutamente
extraordinário. Para mim, é o melhor livro que existe na atualidade que une referência científica com prática clínica. Ela faz uma revisão de todas as principais moléculas. Só que o livro do Tisserand é imprescindível, só que o livro do Tisserand é da parte tóxica, né? E o livro da Jennifer é da parte terapêutica com a tóxica. Ela faz uma revisão de todas as questões. Super. Eu tenho do Tisserand também em PDF. Tisserand em PDF, maravilhoso. Então, mas esse da Jennifer Peace é fantástico. Ela faz uma revisão de todas as moléculas, ela faz uma revisão de todos os principais óleos essenciais que são usados realmente no dia a dia da aromaterapia. E aí ela faz assim, cita artigo científico e já mostra o que tem de extrapolação desse artigo científico. E vai assim, um a um. Então, o livro dela é fantástico, mas tem que ler em inglês. E o outro autor que eu acho que faz esse trabalho bem feito, mas ele é um autor que está comprometido com uma multinacional de aromaterapia, então a gente tem que olhar com ele com uma certa criticidade, é o Scott Johnson. E o Scott Johnson, ele faz autopublicação, ele tem uma editora, ele tem um monte de livros, eu tenho todos os livros dele, né, e já li todos eles. E ele tem um livro que se chama Evidence Based Essential Oil Therapy, ou Evidence Based Essential Oil, qualquer coisa assim. Terapia dos óleos essenciais baseada em evidência. É um livro de capa verde, vende na versão Kindle. E aí, nesse livro, ele faz mais ou menos a mesma coisa da Jennifer Peace. Ele vai trazer a prancha de cada óleo essencial, citando os artigos científicos e já mostrando a toxicidade, o que faz sentido no cotidiano e o que não faz. Então, são os dois autores que eu penso que são uma referência. Agora, na parte da aromaterapia francesa, uma autora que eu tenho estudado muito agora se chama Françoise Couic-Marinier. E até recebi agora recentemente o livro recente dela que eu trouxe da França, que se chama Aromathérapie. É psicoaromaterapia, mas em francês ficou Aromathérapie. E ela escreveu junto com um psicólogo, que é o Dr. Laurent, e a Françoise Couic, junto com a Anne-Laure Jaffrello. A Anne-Laure tem um livro publicado na LASO aqui no Brasil que se chama Aromaterapia para os Pequenos. É um livro muito bonitinho, muito pequenininho, uma gracinha de livro. Mas ela tem um outro, que é um livro de mais fôlego, que se chama... Meio que cortou aqui, não sei se é a minha rede ou a rede da Maria. São as duas... Oi, o que é? Não, tinha cortado aqui, mas eu não sei se era a minha rede ou se era a sua. Mas deu para ouvir. Aromaterapia para pequenos. Aromaterapia para pequenos. Da Anne-Laure, mas ela tem um outro livro em francês que se chama Aromaterapia para Cuidadores. Esse não está traduzido ainda. Então, essas duas autoras, que eu chamo da nova aromaterapia francesa, são as autoras que estão pegando as evidências científicas e trazendo para o contexto da clínica francesa. Porque o que acontece, Juliana? Quando você pega a grande tradição da clínica francesa, principalmente falando no potencial antisséptico dos óleos essenciais, quando que os estudos deram um avanço? A partir dos anos 1990, que foi quando o Pierre Francombe, junto com o Dr. Daniel Penuel, e aí numa tradição que remonta a Roger Jalouat, que remonta a Christian Durafour, um outro povo francês lá, começaram a adaptar o método do cromatograma para os óleos essenciais. Porque qual que é o problema de você fazer? Qual que era, né? Porque hoje em dia isso já está superado. Qual que era o problema de você fazer cultura em agar-agar para verificar potencial antisséptico dos óleos essenciais? Porque eles não se diluem na porcaria da cultura do agar-agar, porque eles são lipofílicos, né? Então eles lá na segunda metade do século XX, eles desenvolveram o método, a metodologia, para você poder fazer cromatograma de óleos essenciais, e chamaram de aromatograma. E aí eles publicaram 3 tomos que se chamam Aromaterapia Exatamente, né? Se eu não me engano, é de 1992, acho que é mais ou menos por aí a publicação desses 3 tomos. Eu tenho o xerox dos 3, né? Há muitos anos atrás eu consegui o xerox dos 3, e aí lá eles começaram a pegar óleo por óleo, micro-organismo por micro-organismo, e foram colocando, né? O índice de concentração mínima inibitória, essas coisas todas, tudo bonitinho dos óleos. Então, essa tradição que se formou no contexto de médicos e farmacêuticos franceses, até hoje ela ainda está muito focada nessas comprovações que foram feitas na metade do século XX.
E esses autores, que são os medalhões franceses, no meu ponto de vista, eles demoraram muito para se atualizarem para as novas pesquisas científicas. Mesmo que você pegue pessoas que ainda estão na ativa, como Dominique Baudou, Pierre Francombe, né, que são o Dr. Jean-Pierre Huillen, o Dr. Jean-Philippe Zahalcabon, a Danielle Festia, que faleceu em 2018, eu entendo que eles foram muito relevantes, mas eles demoraram muito para fazer a revisão da sua própria tradição, da sua própria prática clínica. E aí vem, então... Então, mas deixa eu só concluir. E aí, vindo, então... Então, eu já falo, esse é da velha guarda. E aí o que acontece? Vem a Anne Loja-Fellow e a Françoise Pic-Marinier, e elas que são, ambas são, uma é enfermeira e a outra é uma farmacêutica belga. Elas olham para essa tradição, como do Dr. Jean-Pierre, e falam assim, ok, isso nós sabemos fazer na clínica, né? O paciente está na nossa frente, a gente faz exatamente isso que nós aprendemos nessa tradição. Faz sentido hoje em dia ou não faz mais sentido? E é essa revisão que elas estão começando a fazer. E aí, que tipo de revisão que eu já percebi que elas fizeram? A primeira coisa em relação à dosagem. Então, se nós tínhamos, nesses livros, como você mostrou aí do Dr. Jean-Pierre, dosagens por ingestão que ultrapassavam, por exemplo, uma gota para cada 20 quilos, isso exatamente. Quando a gente observa as dosagens da Françoise Quick e da doutora Anne Loja-Frello, a gente já tem uma diminuição na posologia por ingestão, né? Se nós entendíamos que você tinha tratamentos que duravam 21 dias, por exemplo, com uma formulação rica em fenóis, na nova aromaterapia francesa, esse tratamento já está durando talvez 7 a 10 dias. Se você tinha antes nenhuma contraindicação, se você antes não tinha quase nenhuma contraindicação à interação medicamentosa, principalmente no uso interno, né, Juliana? Porque o uso externo é difícil da interação medicamentosa, mas no uso interno, seja ingestão, seja óvulo vaginal, seja supositório, nos livros da Quick e da Jafrello, você já tem capítulos e capítulos falando sobre interação medicamentosa. Então, o que eu percebo é que essa tradição francesa ela está sendo revista pelos novos autores franceses, que são autores que estão ainda, que são muito experientes nessa tradição de consultório, da prática clínica, mas que já estão incorporando as novas pesquisas científicas. E aí, você pega esse livro do Dr. Jean-Pierre Huillen, e você fala o seguinte, é eficaz? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que é. Mas quem banca hoje em dia usar as dosagens que ele usa? À luz dos novos achados científicos. É difícil. Que maravilha isso. É difícil. Então, por exemplo, assim, se antes você pega a Danielle Festin e ela vai fazer um tratamento interno com estragão por talvez, não sei, 14 dias, 10 dias, a Françoise Pic-Marinier já vai falar em 3 dias, pontualmente. Uma gota. Respondendo a pergunta da Laura. Aí, Laura, respondendo sua pergunta. Então, o porquê da diminuição? Justamente à luz das novas pesquisas, né? Agora, o que acontece? Você fala o seguinte, essa indicação do Dominique Baudou para questões viróticas, que junta cineol com álcool terpênico, aldeído terpênico, sesc terpênico e um fenol do tipo eugenol, né, que é o que ele indica, como que isso seria visto à luz das pesquisas científicas? Eu não faço a menor ideia, porque não se faz esse tipo de pesquisa em relação a blend. Agora, o que acontece? Isso é verdade. Hoje existe um mercado, principalmente impactado pelas multinacionais que trabalham no esquema de marketing multinível, que colocaram no seu mercado sinergias com potencial antisséptico, como é o caso do Ongard, Tigres, essa tranqueirada toda, que vêm sendo usados, às vezes de maneira própria, às vezes de maneira imprópria, por milhares, dezenas de milhares de consumidores. E existe uma tendência que eu vejo nessas marcas de usar óleos que, mesmo na tradição francesa de aromaterapia, nunca são usados em primeiro lugar. Então você pega um blend como, por exemplo, esse que é o óleo do bom samaritano, é tudo que é canela, cravo, eu adorei esse vídeo, alecrim. Gente. Vão lá e sigam, tá? Inscrevam-se no canal do YouTube da Maíra. Nossa, o povo xinga aquele vídeo. Eu adorei
adorei, eu assisti aquele vídeo. Eu adorei porque tem lá moças servindo de santa, falando de usar aquilo e colocando óleos essenciais altamente dermoagressivos. Sim, exato, exatamente. Pra você aplicar na Então, pele de Juliana, qualquer jeito. Não, nem então, vou entrar nesse contexto, mas então, o que que acontece? Você pega um blend como esse, que é um blend que é replicado em todas as marcas de aromaterapia, das mais conhecidas às menos conhecidas. E aí eu fico pensando, pô, mas se tem uma tradição francesa dizendo que se entra com fenol na fase aguda da doença, você dá uma cacetada no micro-organismo. Mas aí ele fala, imediatamente depois da agudização da doença, você já muda para os álcools terpênicos. Porque você não fica entupindo o teu organismo de fenol, seja porque é hepatotóxico, seja porque é dermocáustico, e seja porque é uma bala de canhão para você matar um micro-organismo que talvez não tenha tanta força. Aí eu falo, o que essas empresas estão fazendo? Elas estão invertendo a lógica da tradição francesa em função de pesquisas científicas. Porque, por exemplo, se você tem uma pesquisa dizendo que Carvacrol, né? É muito preocupante, muito por conta dessa demanda da cientificação. Se você pega uma pesquisa científica e diz o seguinte, Carvacrol é eficaz para Candida albicans, aí todo mundo dá de ingerir orégano para candidíase. Juliana, falei para você, de usar aromaterapia, eu tenho 21 anos de uso da aromaterapia. Até 5 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar de orégano por ingestão. Claro, eu sei que se faz, mas não era uma coisa corriqueira das pessoas já ingerirem orégano para candidíase. Candidíase, primeiro que a gente não tratava com ingestão. Primeiro que só se tratava, eu falo assim, na nossa prática clínica aromaterapêutica brasileira, né? E aí eu falo dos meus pares, né? E te incluo nessa, porque você também já está meio Jurassic Park aí também, né? Juliana, a gente tratava a candidíase feminina, em primeiro lugar, com uso tópico. Eu uso tópico. Eventualmente, uso tópico. Eu fazia óvulo com microdose, gente. É poucas gotas. Exato. Então, aí o que acontece? Aí você tem uma candidíase que não responde ao uso tópico, a gente ia para o óvulo vaginal. A ingestão de óleo essencial era o último caso, e ainda assim não era orégano. A gente usava na ingestão óleos que são ricos em álcoois terpênicos. Você pega, por exemplo, o geraniol, que está presente em gerânio, palma rosa, murta quimiotipo geraniol, tomilho geraniol, tem um monte de óleo essencial com geraniol, é fantástico para candidíase. Tanto tem pesquisa básica mostrando o efeito, como a prática clínica nos mostra. Então, pensar em ingerir um Carvacrol, que é um baita, um orégano Carvacrol, que é um baita óleo antibacteriano, para uma candidíase, era uma coisa que a gente dizia o seguinte, e quando você precisar ingerir o orégano para combater uma infecção bacteriana? Será que teu corpo vai responder tão bem? Se você está entupindo o teu organismo para candidíase, você poderia estar usando um gerânio. Aí o que aconteceu? Vieram as empresas multinacionais de marketing multinível e, com base nos artigos científicos, elas inverteram a lógica de uma tradição de um século da aromaterapia francesa, que dizia para nós o seguinte, a porrada no início é grande e depois entra com a suavidade dos óleos essenciais. Deixa os óleos que são mais potentes apenas para os casos sérios e vai para os óleos... Eles estão fazendo o contrário. Eles já entram com os óleos mais potentes num esquema preventivo. Eu fico pensando assim... Qual é a razão de você ficar ingerindo On Guard preventivamente? Que é um óleo que está rico em aldeído cinâmico, eugenol, cineol. Eu não consigo entender. Não, é muito preocupante essa banalização. Eu fico pensando até mais além do que isso vai dar na saúde das pessoas e até ser proibido no futuro usar aromaterapia no Brasil. Aí nós estamos lascados. Estamos lascados. A gente vai ter que usar óleo essencial lá no Paraguai, mas aqui no Brasil não vai poder. Dando exemplo. Aí a última fronteira. A última fronteira nossa daí é aprender destilação e ir pro meio do mato, né? Então, Juliana, o que acontece? Não, eu fico imaginando nisso. Vai ter que fazer aromaterapia clandestina, porque se começar a ter muitos casos de efeitos tóxicos, eventos adversos, pessoal, não negue, vai ser banida a aromaterapia no Brasil. Essa é a minha preocupação, minha grande preocupação também, além das vidas, né? Que podem ser perdidas nessa banalização. Claro. Então, é isso. Então, e nesse intuito é interessante, eu adoro a Abraroma, adoro conteúdos da Abraroma. Fala depois um pouco da Abraroma, pra gente finalizar essa live. Vou falar. Já tá quanto tempo? Já tá acabando, né? Aí, então, o que acontece, Juliana? Nessa questão antisséptica,
qual que é a maior preocupação hoje no mundo em relação principalmente a bactérias? Nós temos as bactérias que são resistentes. Então, hoje, há uma resistência bacteriana crescente e preocupante. Os antibióticos não estão sendo mais eficazes. Mas existe uma luz no túnel fantástica, que são os óleos essenciais. Existem muitos estudos mostrando que os óleos essenciais, inclusive, aumentam a efetividade dos antibióticos quando administrados conjuntamente. Mas será que nós vamos dar... Quer dizer, assim, só que nós já estamos usando os óleos essenciais para qualquer coisa. E principalmente por ingestão para qualquer coisa. E os mais fortes nós já estamos utilizando. E a questão é que o desenvolvimento de uma resistência bacteriana ou virótica, seja lá o que for, é geração atrás de geração de bactéria. Se você antes tinha meia dúzia de pessoas usando orégano por ingestão por candidíase, talvez demorasse muito tempo para a candidíase ficar resistente ao orégano. Só que agora que você tem um contexto de dezenas de milhares de pessoas ingerindo, quanto tempo que o orégano vai dar conta de candidíase? Eu não sei responder. Exato. Ninguém tem essa resposta, mas essa é uma preocupação. Nós sendo superbactérias, superfungos, eles vão se especializando. Então, veja, nós precisamos... a penicilina foi inventada, acho que em 1950, né, se não me engano, 50 ou 60. Nós precisamos, talvez, de uns 70 anos. Nós precisamos, então vamos arredondar que nós precisamos de 50 anos para a gente perceber que o superuso, né, que o uso abusado de antibióticos trouxe a resistência bacteriana, e nós não aprendemos nada com isso, porque a gente está usando os óleos antissépticos mais fortes para tratar os problemas mais fracos. E aí, quanto tempo que nós vamos precisar para entender que a gente está abusando dos óleos essenciais e eles não são mais eficazes? Então, a questão do antisséptico, eu penso o seguinte, os óleos antissépticos, eles têm que ser usados quando a infecção está declarada. Os mais fortes, né, Juliana? Então, assim, os mais fortes, eles têm que ser usados quando a infecção está declarada. Preventivamente, que é como as pessoas fazem hoje, não é isso, não são os óleos essenciais, não está só nos óleos essenciais. E aí você, como uma farmacêutica integrativa, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Imunidade alta é questão de exercício físico, cabeça boa, sono bom e alimentação boa. Exato, hidratação. Ficar ingerindo óleo essencial, achando que você vai boostar, né, que vai melhorar o sistema imunológico, o que talvez a gente esteja fazendo é aumentar a chance de que os óleos essenciais no futuro sejam menos eficazes para essas doenças infecciosas. Porque a Dr. Joy Balls, ela fala o que essas empresas estão fazendo com essa estimulação do consumo desenfreado é colocar os seres humanos como cobaias de si mesmo, sobre os óleos essenciais, né? Então, bom, a Abraroma. A Abraroma, ela então, é uma associação que foi fundada... Obrigada por você dar o espaço para a Abraroma. A Abraroma é uma associação que foi fundada em 1900... Gente, eu sou associada. Você é, eu sei. Adoro e, por favor, vamos apoiar. Então, a Abraroma a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia foi fundada em 1997. A Abraroma é millennial. Nossa. É uma millennial. E aí foi fundada pela Sandra Spiri, né? E até 2016 a Sandra Spiri foi a presidente da Abraroma e quando chegou em 2016, então, nós juntamos num grupo de aromaterapeutas do Jurassic Park, como diz, e a gente então reestruturou a Abraroma para que ela pudesse ter um trabalho de organizar a questão da formação em aromaterapia no Brasil. E da aromaterapia livre, né? Porque a gente só pode falar pelos profissionais livres, porque quando um profissional regulamentado em conselho quer exercer aromaterapia, quem manda nele é o seu conselho, né? Então a Abraroma ela está preocupada com a formação do profissional livre, que é aquele que não é regulamentado. E aí, nesse esforço de organizar o barraco da formação, a gente então lançou um selo de qualidade da formação daquele profissional, que é a CertAroma, a Certificação Nacional em Aromaterapia. E lançamos esse selo em 2018, ele está indo no ritmo lento, bem mais lento do que a gente gostaria, mas a gente tem certificado vários profissionais com esse selo, mostrando que a formação que eles fizeram é uma formação que a gente considera legal para a pessoa sair atendendo gente, né? Agora, junto com isso, a Abraroma tem outras frentes, né, Juliana? A gente acompanha os projetos de leis
que de uma maneira ou de outra tocam a cadeia produtiva da aromaterapia, não só o exercício do aromaterapeuta profissional. A gente, no ano passado, instituiu 6 núcleos de estudos temáticos, né? Então a gente tem o núcleo de estudo da saúde da mulher, o núcleo de estudo de bebês e crianças, aromaterapia para pele, aromaterapia para animais, aromaterapia, farmacologia, né, dos óleos essenciais, aromaterapia holística. E esses grupos, eles se reúnem a cada 15 ou 20 ou um mês, 30 dias, dependendo do núcleo, para estudar, trocar experiências, enfim, trocar informações. E a gente pode ir entrando nesses núcleos. Quem quiser ir entrando no núcleo, sendo associado da Braroma, já pode. Sim, ou está fechado? Sim, contando. Não, pode ir entrando. Eles estão sempre abertos, contanto que você seja um associado da Braroma. E agora, no Conaroma, os núcleos vão apresentar o que eles fizeram aí nesses 3, 4, 5 meses de estudos. Então, cada núcleo vai apresentar uma pequena palestra. E aí, junto com isso, a gente agora vai ter uma Assembleia Geral no dia 25 para a gente aprovar um orçamento de 2 projetos que eu penso que são projetos relevantes para a qualidade do nosso mercado. Um projeto desse é de nós trazermos um canadense que trabalha, que é sócio do laboratório Fitoquímia, lá do Canadá, para dar um curso para nós sobre adulteração de óleos essenciais. E Uau! ele é uma das maiores especialidades no mundo sobre isso. Mas aí, como o curso dele é em dólar canadense, a gente tem que pedir a aprovação da verba em assembleia. É verdade. Mas adorei essa ideia. Vocês vão mandar por e-mail, né, para nós, para os associados. Os associados vão receber. Já mandamos por e-mail tudo. Mas já... A Assembleia, primeiro nós temos que aprovar o orçamento na Assembleia para daí a gente contratar o homem, né? Sim, entendi. Porque, E aí o outro projeto que a gente está pedindo também orçamento na Assembleia, esse sim, eu acho que é um projeto relevante, que nós queremos, junto com o laboratório de uma universidade do sul do Brasil, a gente vai fazer um programa de qualidade do óleo essencial no Brasil. E parte desse programa inclui uma testagem em massa de óleos essenciais das diversas marcas brasileiras. E esse é um projeto muito caro, não apenas porque os laudos cromatográficos são caros, mas porque a gente tem que comprar os óleos essenciais no mercado. Então, a gente vai pedir também a aprovação dessa verba em assembleia. E aí eu penso que nós temos essas 2 aprovações orçamentárias, a gente vai, a partir da metade, do finalzinho desse ano para 2022, realmente colocar em pauta no Brasil, de uma maneira séria, e para assustar, o assunto da adulteração. Por isso que eu sou sua fã, porque você é uma pessoa séria e ama o que faz. Gente, vocês estão sentindo o amor da Maíra, tudo que ela fala. Que delícia! E sua vida hoje é aromaterapia, tudo envolve aromaterapia, desde a Casa Maia, o seu dia a dia, não é? Isso é 24 horas, né, Juliana? Eu não faço mais nada na minha vida, exceto aromaterapia. Eu não reclamo não, mas é que eu gosto tanto de ler e tô tendo muito pouco tempo para ler, mas ler eu digo fora da aromaterapia, né? Não, mas olha, mas você está fazendo assim, tudo é aromaterapia. muito exímio, tudo. Parabéns, Maíra. E considerações Obrigada, finais? Imagina. Qual o recadinho que você quer deixar para o pessoal? Eu amei a live, gente. Eu tenho certeza que vocês amaram também, né? Eu não sei se eu falei muito sobre antisséptico, né? Porque assim, o povo sempre tem a expectativa de receitinha e eu não dou receita em live, eu não dou receita nem em curso. Imagina em live, né? Mas eu penso o seguinte, com relação ao potencial antisséptico dos óleos essenciais, eu acho que o recado mais importante que eu daria é o seguinte: os óleos mais fortes devem ser utilizados quando a infecção está declarada e não preventivamente. Preventivamente se faz trabalhando as funções básicas do nosso organismo. Então você vai trabalhar essas funções básicas do nosso organismo, principalmente com os óleos que são antioxidantes, né? Eu acho que talvez seja das ações terapêuticas dos óleos essenciais, a mais importante para a nossa imunidade é a função antioxidante. E essa função antioxidante está principalmente nos óleos mais gentis. Que são quais óleos? Os ricos em álcoois monoterpênicos, né? Os ricos em monoterpenos hidrocarbonetos, não é? E aqueles que são ricos em aldeídos terpênicos. Os óleos mais básicos da aromaterapia, aqueles mais michuruca, são os mais indicados para a gente utilizar
quando a gente está visando esse potencial antioxidante. E imunidade não se constrói... e imunidade não deve ser construída ingerindo óleo essencial. Porque ingestão de óleo essencial você faz quando o problema está declarado. Imunidade, essas coisas, se constrói, dentro da aromaterapia, se constrói com inalação e uso tópico. Agora, imunidade não se constrói só com óleo essencial. Esse eu acho que é o recado mais importante. Imunidade se constrói com, em primeiro lugar, vacina, né? Porque vacina constrói imunidade. É provado por ciência, inclusive em ensaios mundiais. Pois é, então, vacina constrói imunidade. Pode tomar vacina. Vacina constrói imunidade, mas tirando a vacina, são aqueles hábitos de vida que a gente tá careca de saber que tem que fazer, né, Juliana? Se alimentar bem, né? O prato nosso precisa ser majoritariamente vegetal e cru, né? Ou então com pouco cozimento, colorido, né? Nós temos que dormir bem. Nós temos que dormir bem. E para dormir bem, duas coisas são básicas. Em primeiro lugar, você precisa tomar sol nos olhos, para fazer a regulação da produção da melatonina à noite, né? Em segundo lugar, você tem que dormir cedo, porque para dar tempo da melatonina produzir direito à noite, na hora que você estiver no sono profundo. Não, esse negócio do sol nos olhos é muito legal. É muito legal. Depois que eu deixei de usar óculos de sol, no dia a dia, meu sono melhorou. E eu aprendi isso com malte, quando eu estava lá no Provence, lá em Saúde, fazendo aquela vivência no Xadico. Então, tá vendo? É isso aí, exatamente. Uma técnica indiana, exatamente. E aí, a outra coisa que a gente precisa fazer é exercício físico. Não existe saúde sem exercício físico. E eu não falo assim como uma pessoa que é apaixonada por exercício físico forte, que eu odeio, né? Assim, eu tenho uma grande... Eu até brinquei numa live que eu fiz, que não existe o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Eu tenho eu tenho o transtorno do déficit de engajamento físico, é o TDF. Um dia vou descobrir que isso é um transtorno causado por deficiências neuroquímicas. Eu tenho muita dificuldade de fazer... os únicos exercícios que eu consegui fazer durante muitos anos na minha vida foi balé, que eu pratiquei até entrar na faculdade. Né, fazia balé de ponta, nessa batida de ponta, e yoga que eu fiz, e ainda faço, mas não faço com muita frequência, yoga que eu fiz durante muitos anos regularmente. Então, eu não sou uma pessoa que fala assim, vamos pra academia, mas eu aprendi, né, principalmente depois de uma certa idade, eu aprendi que se eu não faço atividade física, nem que seja uma caminhada vigorosa, né, eu tenho o hábito de fazer pelo menos 4 vezes por semana uma caminhada de 5 quilômetros, seja na esteira, então seja... é uma grande atividade física. Mas a pulsação minha eu monitoro, assim, no pico ela chega a 160, mas ela fica lá no 128, assim, então não é um exercício leve, não é um exercício fortão. Mas eu faço. Então eu descobri que o exercício físico, não existe saúde sem exercício físico, né? E aí, mais ainda agora durante a pandemia. Hoje em dia, você perguntou assim, como é que eu estou? Você sabe o que me deixa azeda no dia? Se eu não consigo fazer exercício físico. Eu tô que nem meu marido. Eu criticava ele, porque o meu marido ele é super esportista. Ele nadador amador, né? Aquele que cai na piscina às 5h30 da manhã e nada não sei quantos quilômetros. Que legal, meu marido é super, o esportista. Sempre foi. Parabéns. E ele dizia sempre pra mim assim, você tem que fazer esporte, porque você vai ver como a tua vida vai melhorar. E ele sempre me enchia o saco para fazer esporte. E aí, quando ele não vai pra piscina, ele fica mal-humorado o dia inteiro. E eu dizia, que absurdo, que exagero, que absurdo. Bom, hoje eu cortei minha língua, porque quando eu não saio para fazer minha caminhada, ou eu não consigo ir na esteira eu não faço, eu faço aquele elíptico, né? Meu dia azeda completamente. E aí, o que aconteceu, Juliana? Nessa pandemia, o exercício é aquilo que garante a nossa saúde mental. Você pode cheirar o óleo essencial que você quiser. Cheira angélica, cheira camomila, cheira lavanda, cheira o raio que você quiser. Se você sua a camiseta, oscila para o físico, a tua saúde mental, ela tem, eu acho que 50% dela ela está garantida. Sim. Então, nós esquecemos do básico, que é sono, alimentação, sol. Também, né, gente? Não liga tanto pra claro. não.
Não fica contando É, quantas claro, pessoas morreram no dia, por favor. Porque hoje as pessoas só morrem claro, por causa de claro, vírus, ninguém morre mais por causa de nada. Não existe mais acidente de trânsito, não existe mais claro. infarto fulminante, é tudo vírus, né? Então é muito Tudo complicado ficar vírus, é. assistindo noticiário. É. Então, eu acho assim que o básico nosso são as coisas que a gente já conhece desde criança. É isso que é a base da nossa saúde. Os óleos essenciais, eles são adjuvantes, eles não podem ser os protagonistas da nossa saúde. E hoje, infelizmente, as pessoas estão invertendo as prioridades e Por questões achando que a mercadológicas. ingestão por questão, e acham que a ingestão do óleo essencial e ingestão de suplementos vitamínicos, ingestão de raio que o parta, é o protagonista da nossa saúde. Eles não são, eles são os adjuvantes. O É. protagonismo da nossa saúde ainda é o tripé básico: sono, alimentação e exercício físico. Não tem jeito, né, Ju? Eu estava falando isso agora na palestra de. Está tendo um congresso de Hum. saúde estética na É, Universidade Hermínio Ormeto. Acabei de falar agora, saí da palestra ao vivo do congresso e vim para cá. E acabei de é, falar agora sobre isso. Sobre essa aham. tríade da longevidade. Sono, nutrição, hidratação, exercício físico. E saúde Exato, mental. Muito interessante. exato, exato. É. E você consegue, Juliana, fazer atividade física? Eu faço pilates 2 vezes por semana. E aqui Ah, atrás, Pilates ó, é ótimo. eu tenho meu Pilates é elíptico ótimo. aqui, ó. Aqui atrás. Ah, que legal. Isso aí. Eu preciso Eu ver. Eu tenho transformei, eu na coloquei o academia. elíptico dentro da minha biblioteca, porque eu tenho sótão em cima de 50 metros quadrados. E eu não conseguia subir É, no sótão. De preguiça. Aí eu trouxe o elíptico para cá. muito bem, muito bem. Essa semana que passou, que ficou a academia fechada aqui do prédio, eu ainda consegui caminhar na rua, né? E eu prefiro caminhar na rua. Eu acho fazer academia de ginástica uma coisa triste. Eu acho muito triste fazer academia Sim. de ginástica, né? O que me salva é que eu adoro o Luiz Felipe Pondé. Então, todos os vídeos dele eu deixo para assistir quando eu estou no elíptico. Porque daí aí eu suporto o elíptico, Ótimo. né? Perfeito. Tem que arrumar aquilo que gosta. Ai, gente, que conversa boa, que bate-papo maravilhoso. Se dependesse de nós, eu tinha que ficar a tarde toda, né? Pois é, mas eu tenho Pessoal, minha terapia agora, daqui a pouco. 14 isso h 30 eu tenho mesmo. minha. Voltei para terapia esse ano. Estou fazendo Isso é terapia com muito uma psicóloga importante. antroposófica maravilhosa. É. Muito importante. Todos nós, a saúde mental. E, pessoal, Uhum. olha, o que vocês precisarem da Casa Mai, da Maíra também, como pessoa, tenho certeza que ela está bem disposta. Podem seguir, inscrevam-se no canal da Maíra. Aqui também sempre eu estou postando no meu perfil muitos conteúdos relevantes para saúde e bem-estar, que agora é o momento da Lembrando, né, cooperação. Juliana, que a Sim. Eficácia faz manipulação de aromaterapia, que eu continuo indicando a sua farmácia para o Ai, pessoal, obrigada, obrigada. Nós temos né? ali, olha, um Então, trabalho sério. Todos os nossos cosméticos hoje são veganos. Todas as bases, porque eu ah, sou que cosmetóloga também. fantástico. A Maíra sabe E, disso, né? e das mais Então, competentes. ai, obrigada. Então, todas essas bases são veganas. E, além disso, não tem nada de transgênico, não tem nenhum tipo de lactose nem glúten, porque nós não sabemos como está o paciente, né? O quão está a saúde Uhum. dele. Então, você pode usar óleos essenciais, sinergias também, uso tópico, tanto no éster de coco, como também nas nossas bases de cremes, géis neutros. Tudo tranquilo. Uhum. E Vocês vão vocês gostar, despacham pessoal. também Ô, Juliana, e na farmácia Sim, vocês também despacham a formulação com para o óleos Brasil essenciais, né? inteiro. Para o Aí, Brasil ó, inteiro. viu? É Eu fantástico. trabalho hoje com 2 marcas na farmácia, a Laslo e a Terra Flor. Eu tenho uso pessoal da Oxadi, só que a Oxadi na pandemia eles não estão abrindo novas frentes para nenhum Uhum. CNPJ pela questão da demora, lentidão da importação de alguns óleos essenciais, né? Mas eu estou lá na lista Uhum. para ter Oxadi na farmácia também. Ah, então a gente fica tranquilo, porque se a gente mandar uma formulação para ser manipulada lá na tua Sim, farmácia, você está apenas com as melhores marcas, né? verdade. Eu sou da Farmácia Eficácia Brasil, pessoal, @Farmácia Eficácia Brasil. Por favor, pode nos seguir também. E tem o grupo do Telegram, para quem está chegando agora, né? Eu dou conta ainda do Telegram de colocar material muito legal, o link está na bio. Tem muitas aulas gratuitas, artigos gratuitos que eu escrevo. Vocês podem ir aí no link da minha bio, que tem bastante coisa bacana. E é isso. A gente trabalha com amor, não é? Não é nem Uhum, trabalho, a gente muito. gosta do ofício que a gente faz. Ai, Juliana, você é uma Que legal. gostosura de pessoa. Obrigada de você ter Que me chamado bom. aqui para conversar. Eu me E fica senti sempre muito à convidada. vontade. Tá bom, parabéns pelo seu trabalho grandioso, viu, na área da saúde Tá, todos integrativa. nós.
Parabéns a todos nós, pessoal. Vamos avante. E a live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube também, doutora Juliana Ribeiro. E te mando o link, Maíra. Coloco o link aqui também no Instagram para todos. Tá bom. Perfeito. Beijo Um no beijo. coração, pessoal. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Até. Felicidades. Tchau.